Você sabe como funcionam as linhas de transmissão? Fala, amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos falar sobre as linhas de transmissão. Bem, no passado, as usinas geradoras de energia atendiam apenas às suas áreas locais. A energia elétrica não precisava viajar muito entre os locais onde foi criada e onde era usada. Mas com o crescimento das áreas urbanas espalhadas por todo o país e conforme as usinas de energia cresciam e se distanciavam das áreas povoadas, houve a necessidade de transportar a energia elétrica de forma eficiente por longas distâncias. Mas, com essas longas distâncias, surgiram alguns problemas. Conectar cidades a usinas geradoras de energia não é uma tarefa tão simples quanto conectar um cabo de extensão na tomada. Ao mesmo tempo, gerar energia elétrica é um grande empreendimento e pode ser considerado como um processo industrial complexo, que requer enormes investimentos de capital e custos contínuos de operação e manutenção. Então temos um cenário onde as unidades geradoras de energia estão de um lado e os consumidores estão do outro. E é aí que entram as linhas de transmissão. Elas são a solução para este problema, que é ligar a geração de energia elétrica até os consumidores, passando por áreas isoladas e pouco habitadas. As linhas de transmissão são dimensionadas para transportar quantidades enormes de energia, em tensões muito elevadas, por grandes distâncias. Para você ter uma ideia, a maior linha de transmissão do Brasil tem 2.539 quilômetros, atravessa 5 estados e 81 cidades. Ela transporta a energia produzida em Belo Monte, no Pará, até a região sudeste. E para realizar esse transporte de forma eficiente, existem vários aspectos a serem levados em consideração. O primeiro deles é a seleção dos condutores que utilizaremos. Para essa seleção, devemos ter em mente um critério simples: a baixa resistividade. Para isso, utilizamos condutores de cobre ou alumínio. Afinal, se vamos nos dar ao trabalho de produzir eletricidade, queremos ter certeza que o máximo de energia possível chegue aos clientes. E além disso, as concessionárias de energia só ganham receita com a energia que chega ao medidor da sua casa, ou no medidor de energia de uma indústria. Eles não são compensados pela perda de energia na rede, mas mesmo os bons condutores como alumínio e cobre têm alguma resistência ao fluxo de eletricidade. Você pode até ver isso em sua casa. Podemos medir uma pequena queda de tensão quando um secador de cabelo ou chuveiro elétrico é ligado. Em algumas instalações mais antigas, se você utilizar uma lâmpada incandescente, vai até perceber que ela diminui um pouco o seu brilho. Isso acontece pois há uma queda de tensão muito mais significativa quando ligamos cargas que consomem mais energia elétrica. Esta queda de tensão acontece pois há energia sendo perdida em forma de calor pela resistência da fiação. Na verdade, essa potência perdida é muito fácil de calcular. A potência é o produto da corrente, que é a taxa de fluxo de carga elétrica, e a tensão, que é a diferença no potencial elétrico. Para um condutor simples, podemos usar a lei de Ohm para mostrar que a queda na tensão de uma extremidade de um fio é igual a corrente vezes a resistência do fio medido em ohms. Substituindo a fórmula da tensão na fórmula de potência, descobrimos que a perda de energia é igual a corrente ao quadrado vezes a resistência. Portanto, se quisermos reduzir as perdas em uma linha de energia, podemos reduzir a resistência do condutor, aumentando seu diâmetro ou usando mais de um fio condutor. Ou podemos reduzir o componente que tem o maior impacto, que é a corrente. Se reduzirmos a corrente pela metade, você irá cortar a energia perdida para 1/4 devido à elevação ao quadrado da fórmula. Voltando à lei de Ohm, podemos ver que a única maneira de reduzir a corrente e ainda obter a mesma quantidade de energia é aumentar a tensão. E isso é feito entre as etapas de geração e transmissão pelas subestações elevadoras de tensão. Nas subestações, elas aumentam a tensão diminuindo a corrente. Nós temos um vídeo no canal que fala sobre subestações e eu vou deixar um link no final desse vídeo. Nessas subestações elevadoras, os transformadores aumentam a tensão em até 100.000 volts
e às vezes muito mais, antes de enviar eletricidade em seu trajeto pelas linhas de transmissão. Isso diminui a corrente nas linhas, reduzindo a energia desperdiçada e garantindo que o máximo de energia chegue aos clientes do outro lado. Mas esse aumento de tensão torna as coisas muito mais perigosas. Você pode pensar em tensão como o desejo da eletricidade fluir. Altas tensões significam que a energia realmente deseja se mover e até encontrará uma maneira de fluir através de materiais que normalmente consideramos não condutores, como por exemplo o ar. Os engenheiros que projetam linhas de transmissão de alta tensão devem se certificar de que essas linhas sejam protegidas contra arcos elétricos e outros perigos que vêm com a alta tensão. A maioria das linhas de energia de longa distância não usa isolamento em torno dos próprios condutores, pois o isolamento nesse caso teria que ser tão espesso que não seria econômico. Em vez disso, a maior parte do isolamento vem de isoladores ou simplesmente espaçando os condutores entre si. Cada fase é espaçada o suficiente das outras duas para evitar a formação de arco entre as fases. Você pode perceber também que existem vários formatos diferentes do suporte desses condutores. E esses formatos vão depender da quantidade de condutores sendo suportados, níveis de tensão e requisitos de indução eletromagnética entre esses condutores. A geometria dessas torres de transmissão interferem diretamente na impedância mútua dos condutores e na capacidade de condução de energia da linha de transmissão. Elas também devem ser altas o suficiente para impedir que qualquer pessoa ou veículo que se aproximar o suficiente dos condutores possa criar um arco. A energia elétrica é transmitida em 3 fases. E por isso que você verá a maior parte da transmissão condutores em grupos de 3. Os condutores são conectados a cada torre por meio de isoladores longos, para manter distância suficiente entre linhas energizadas e a torre. Esses isoladores são normalmente feitos de discos de cerâmica. Esses discos têm uma capacidade de isolamento de certa forma padronizados. Então, uma maneira fácil de obter uma estimativa aproximada da tensão de uma linha de transmissão é multiplicar o número de discos por 15. Por exemplo, uma linha que tenha 9 discos em cada isolador é uma linha de 138 kV. Você também verá frequentemente condutores menores correndo ao longo da parte superior das linhas de transmissão. Esses fios estáticos ou blindados não transportam nenhuma corrente. Eles estão lá para proteger os condutores principais contra quedas de raios, bem como para distribuir correntes de curto-circuito que podem ocorrer entre um cabo-fase à estrutura metálica. Mas a alta tensão não é o único desafio de projeto associado às linhas de transmissão. A seleção dos condutores é um ato de equilíbrio cuidadoso de força, resistência, resistividade e um outro fator muito importante, o custo. As linhas de transmissão são tão longas que mesmo uma pequena mudança no diâmetro ou tipo de material do condutor pode ter um impacto no custo geral. Então, o projeto dessas linhas deve encontrar o balanço perfeito entre requisitos técnicos e financeiros. E não só cabos são caros, mas também as estruturas, que devem atender a requisitos de esforços mecânicos, sendo o mais leve possível. Cada torre demanda várias fundações que necessitam ser projetadas de forma específica para cada tipo de solo por onde a linha de transmissão passa. Essas fundações também representam custos elevados na construção de uma linha de transmissão. Há também um desafio ambiental e fundiário. Uma linha de transmissão necessariamente passará por áreas de proteção ambiental, matas de preservação permanente e cursos diversos de córregos e rios. Logo, o processo de licenciamento é complicado e demanda muitas ações compensatórias das empresas exigidas pelos órgãos ambientais. O desafio fundiário reside nos acordos de indenização de proprietários impactados pelo traçado da linha de transmissão. Embargos judiciais, nesses casos, podem inviabilizar empreendimentos e demandam um grande conhecimento e esforço jurídico e de negociação pelas empresas que se propõem a construir linhas de transmissão. Eu vou deixar aqui do lado 2 vídeos que eu tenho certeza que vão agregar nesse assunto. O vídeo sobre subestações está aqui do lado também, então não deixe de conferir. Se você chegou até aqui, eu vou pedir para deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito. É isso aí, meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.